Boa noite, Valente. Sejam muito bem-vindas à nossa imersão DNA do Reino do Método Raiz. Eu creio que esses dias serão dias de cura, alinhamento, transformação e confronto espiritual e emocional. Essa não será apenas uma série de estudos bíblicos. Nós vamos mergulhar profundamente nas estruturas do coração. E porque o reino de Deus, gente, presta bem atenção, não trata apenas a aparência. O reino, ele trata as raízes. E muitas vezes nós aprendemos a esconder dores atrás de trabalho, de força, de produtividade, de religiosidade e até atrás de aparência espiritual. Mas Deus conhece aquilo que ninguém vê, e é exatamente por isso que começaremos as bem-aventuranças, né? Porque Jesus começa falando sobre caráter antes de falar sobre milagres. O Senhor, ele começa tratando o coração. Então vamos lá na introdução, né, das bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, tá, do versículo 1 ao 12. Quando Jesus sobe ao monte, ele começa ensinando sobre o reino. E o mais forte nisso tudo é que ele não começa falando de poder. Ele não começa falando sobre prosperidade e ele não começa falando de conquista. Jesus começa falando sobre identidade. As bem-aventuranças são como um diagnóstico espiritual do coração humano. Elas revelam emoções, comportamentos, estruturas internas, dores escondidas, áreas que precisam de alinhamento. E durante toda essa jornada, nós vamos aprender a olhar para dentro. Não para viver com culpa, entenda isso, mas para viver com transformação. Então, o que é o DNA do reino? O DNA do reino é o caráter de Cristo sendo formado em nós. É quando deixamos de viver apenas a aparência espiritual. É quando Deus começa a tratar todo o nosso orgulho, aquilo que nós passamos através da rejeição, do medo, da carência, da impulsividade, do controle, da autossuficiência, das dores emocionais. O reino começa dentro. E muitas vezes queremos viver promessas sem permitir que Deus trate as nossas estruturas internas que sustentam todas essas promessas. Deus não libera mais níveis sem estrutura. Por isso as bem-aventuranças são tão profundas. E isso dentro do método raiz. O que é o método raiz? O método raiz nasce exatamente desse princípio. Muitas pessoas tratam e querem os frutos, né? Tentam tratar os frutos sem tratar as raízes. Só que o Senhor, ele trabalha diferente. Porque um comportamento tem uma origem, uma reação tem uma raiz, uma dor gera um padrão. E muitas vezes carregamos estruturas emocionais destruídas por causa da sobrevivência. E aqui nós vamos aprender a identificar os padrões emocionais, os mecanismos de defesa, as dores silenciosas, as armaduras emocionais e as estruturas espirituais. Tudo isso à luz da palavra de Deus. E a primeira bem-aventurança, ela nos confronta diretamente, porque é bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. Jesus começa dizendo, bem-aventurados pobres de espírito. E isso não fala sobre pobreza financeira, fala sobre dependência de Deus. O pobre de espírito é aquele que reconhece, eu preciso de Deus, e é o tempo todo. Mas o orgulho emocional, muitas das vezes, nos ensina exatamente o contrário. A dor que muitas das vezes nós sofremos durante toda a nossa jornada, todo o nosso crescimento, ela cria em nós armaduras. E muitas mulheres aprenderam a sobreviver dizendo, pode deixar, eu resolvo sozinha, eu não preciso de ninguém, eu dou conta, eu não posso demonstrar fraqueza. Mas por trás da força, muitas vezes existe uma alma cansada. O orgulho nem sempre parece como arrogância. Às vezes parece como controle, como dificuldade de pedir ajuda, a dificuldade de confiar, a necessidade de resolver tudo sozinha, a resistência emocional, o medo da vulnerabilidade. Saiu. E Jesus está dizendo, o reino pertence àqueles que reconhecem a sua necessidade de Deus. E eu quero muito que você pense agora, e se puder, até escreva, tá? Se você puder, até você escreva. Gente, eu tô com dificuldade de olhar, porque eu tô aprendendo ainda esse negócio de câmera.
Então, por favor, me perdoem, porque eu sei que a câmera está aqui, tá vendo? Mas eu tô olhando aqui porque aqui tá a tela, então eu tô muito confusa, mas me ajudem, vai dar certo, tá? Em nome de Jesus. Então eu quero que você pense agora, o que eu tento controlar? Escreve, o que você tenta controlar? O que eu escondo atrás da força? Em quais áreas eu tenho dificuldade de depender de Deus? Quem eu precisei me tornar para sobreviver emocionalmente? Eu vou repetir. Escreve aí. O que eu tento controlar? O que eu tento controlar? Escreve aí. O que você tenta controlar? O que eu escondo atrás da força? Escreve aí. Em quais áreas eu tenho dificuldade de depender de Deus? Escreve também. Qual é essa dificuldade? Se quiser, escreve a pergunta e a resposta para depois você lembrar daquilo que foi perguntado. Porque se você escrever só a resposta, talvez você vai se perder. Então, escreve a pergunta e também a resposta. E eu vou repetir para você. O que eu tento controlar? O que eu escondo atrás da força? Em quais áreas eu tenho dificuldade de depender de Deus? Quem eu precisei me tornar para sobreviver emocionalmente? Eu vou dar uma pausa para você escrever. E enquanto você escreve, eu peço ao Espírito Santo de Deus que te traga memória. E que você seja sincera com você mesma, enquanto você escreve cada resposta. Talvez Deus hoje esteja começando a revelar estruturas emocionais que foram construídas ao longo da vida. E eu profetizo que essa jornada, ela vai ser um divisor de águas, que o Senhor irá tocar nas suas emoções, na sua identidade, na sua autoestima, nos seus traumas, nas estruturas internas e as áreas escondidas da alma. Eu creio que Deus levantará mulheres curadas, fortalecidas e alinhadas com o reino. E eu creio que o Senhor já está levantando, e é por isso que você está aqui. Mulheres que não viverão apenas de aparência espiritual, mas mulheres transformadas de dentro para fora. E eu oro em nome de Jesus e já entrego, Senhor, aos seus cuidados essa jornada. Eu entrego essa jornada ao Senhor, Senhor, e muitas das vezes, Senhor, e nesse momento nós reconhecemos que precisamos da Tua presença. Quebra todo orgulho, toda autossuficiência, toda resistência emocional. Senhor, revela aquilo que precisa ser tratado. Cura das dores escondidas, toca as estruturas emocionais profundas. Fortalece, Senhor, a nossa identidade. Nós já começamos renunciando, Senhor, ao controle excessivo, ao medo, às armaduras emocionais, à necessidade de aparecer forte o tempo inteiro. E declaramos, nós dependemos totalmente de Ti. Forma em nós, Senhor, o DNA do reino, em nome de Jesus. Amém. E eu te agradeço por você estar aqui comigo nessa primeira noite. E amanhã nós vamos entrar em um mergulho mais profundo na primeira bem-aventurança, que é o pobre de espírito. Prepara o seu coração, porque Deus não está apenas tratando o comportamento, Ele está tratando as raízes. Provérbios capítulo 4, versículo 23 vai dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração.